Nos dias de hoje, o que a gente mais vê pela internet são especialistas de coisas que eles não dominam muito bem, né? É o que a gente chama de era da pós-verdade, onde a opinião pessoal vale mais do que os fatos, né? Vale mais do que o conhecimento. As pessoas cada vez mais estão dispostas e disponíveis a dar opinião a respeito dos assuntos sem, entretanto, saber efetivamente sobre esse assunto. E isso tem atrapalhado muito a vida do ser humano comum, porque a gente poderia ter combatido, por exemplo, a pandemia de uma forma muito mais rápida e efetiva aqui no Brasil, se as pessoas que têm opinião não tivessem dado sua opinião e tivessem ouvido só a razão. De uma forma ou de outra, essa dinâmica também é aplicada ao mundo mágico, e a gente vê um monte de pessoas falando a respeito de magia, opinando sem ter nenhum tipo de conhecimento. E isso é um pouquinho de culpa nossa. Então hoje eu quero trazer aqui para vocês o assunto o que é magia. Na verdade eu vou me prender muito mais ao como funciona, porque o que é magia eu já falei bastante, tem vídeo aqui para vocês verem. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como funciona, mas é claro, eu não consigo entrar nesse assunto sem antes dar uma contextualizada, então eu vou acabar explicando o que é a magia bem resumidamente, tá? Mas se você quiser compreender mais, entra aqui nesse vídeo. Ou melhor ainda, se você quiser aprender de verdade o que é magia, adentrar fundo nisso e conseguir fazer uso dela para sua vida, entra aqui, ó, em teoriadamagia.com.br, que lá você vai ter profundamente todos os aspectos e âmbitos da magia realmente para você conseguir fazer uso, se tornar até um mago profissional como eu, se for o caso, tá? Mas o que acontece que nós magos fizemos, que atrapalha um pouco o processo e acaba deixando todo mundo confuso? A gente não fala o que é magia. E muito pior do que isso, cada um de nós tem uma interpretação muito particular a respeito da magia, assim como mais ou menos um filósofo tentando explicar o que a filosofia é. Cada um filósofo vai ter uma explicação bastante particular a respeito disso, e nós, como filósofos, que é um dos nomes dos magos, acabamos tendo a mesma postura. E ainda tem uma postura que ainda é um pouco mais perniciosa, que é o mago é livre. Acho que a única lei que todo mago segue, sem inconteste, é que o mago é livre. O que basicamente quer dizer que cada um de nós realmente pode ter uma conceitualização a respeito da magia, viver essa contextualização, pregar essa contextualização, e ainda assim, cada uma dessas contextualizações será magia. Porque magia é o que o mago faz, né? E o que o mago faz pode ser absolutamente qualquer coisa, porque o mago é livre. Entende a complexidade? Com o tempo, isso foi acabando de chegar no populacho, por assim dizer, né? No senso comum, como a gente geralmente chama na academia, e o senso comum acabou interpretando do seu jeito. E isso fez com que a magia fosse absolutamente, realmente, qualquer coisa. O que não está de todo errado, mas também não está de todo certo. Magia, e agora vamos colocar palavras do tio Nino, magia é a compreensão profunda de todas as coisas que a gente conseguir compreender. O que basicamente quer dizer que quando a gente fala de fazer um ritual, não é só você pegar um livro antigo, como o Lemegeton, por exemplo, e reproduzir o padrão que lá está. É você entender profundamente o porquê, o como e o para quê daquele ritual ser daquela forma, daquele ritual existir daquela forma. Quando a gente vai colocar em prática um rito de Umbanda, a gente não vai só pegar uma tradição e aplicar aquilo. É por isso que vocês me veem aqui com tanto tempo fazendo perguntas sobre a Umbanda que pouca gente faz. Como, por exemplo, se não é um espírito, o que é? Geralmente as pessoas já partem do princípio da existência do espírito. Em nenhum momento elas param para pensar que isso é só uma suposição e o que está acontecendo ali pode ter outra explicação. O mago, por sua vez, ele vai usar isso, ele vai incorporar, eu incorporo, trabalho, mas ele, ao mesmo tempo ele vai falar, e se não for? O que pode ser? O que está por trás disso? Por que se procede desta forma? Por que a Umbanda trabalha desse jeito? Por que atabaque? Por que música? Por que vela acesa? Por que oferenda? E por que esta oferenda em particular? Entende?
Esse tipo de pergunta a magia vai fazer. E isso dá todo o ar da graça do para que estudar magia, né? Como funciona isso? Quando você começa a aplicar essas coisas no que popularmente ficou conhecido como magia, que são coisas que alguns de nós realmente usam, você começa a aplicar essa dinâmica também para outras coisas da sua vida. E aí a magia começa a funcionar de verdade. Porque você começa a se perguntar coisas como, por exemplo, por que eu tenho que namorar para ser feliz? Por que eu tenho que me casar? Por que eu tenho que ter um carro? Por que eu tenho que ganhar muito dinheiro? Por que eu tenho que trabalhar das 9 às 6? Por que eu tenho que ser quem eu sou desse momento, desse jeito? Todas essas perguntas, que são bases da filosofia, por exemplo, embora a filosofia vá fazer perguntas muito mais gerais, né, tipo o que é a vida, a gente vai começar a observar de dentro para fora. Porque a magia também leva a gente a ver as coisas de dentro para fora, e essa é uma outra interpretação errada do senso comum. O senso comum, em geral, interpreta a magia sempre de fora para dentro, né? Os ritos que as pessoas fazem quando você entra no Facebook da vida sempre é para mudar o exterior e nunca é para mudar o interior. Só que é muito mais fácil você mudar o interior do que mudar o exterior. Mais fácil teoricamente. Porque como mago, você vai se perguntar: por que as pessoas não mudam? Porque na verdade é muito mais fácil em teoria, mas é difícil na prática, porque todo mundo se acha perfeito, né? Não é segredo para ninguém que nós nos achamos perfeitos o tempo todo. Nós nos achamos especiais, dado que acreditamos em Deus, né? Se as pessoas acreditam em Deus, e a maioria do Brasil acredita, eles se acreditam em especiais também, porque dentro de todo um universo com bilhões de galáxias, só este pequeno planetóide habitou vida. Ele é o planeta escolhido por Deus, né? E na maioria das vezes as pessoas acham que ela também é a escolhida por Deus dentro desse planeta. Ou seja, como funciona a magia? Funciona te obrigando ou te ensinando, mais precisamente, dado que todo mago é livre, a fazer perguntas sobre os problemas que você tem, por exemplo, né? Por que os problemas existem? Por que eu passo por eles? E como mudá-los? A partir daí, a magia vai funcionar te dando respostas para isso, através de outras situações tantas que existem por aí, de cunho de conhecimento. Magia, ela está muito mais dentro da gente, no sentido da gente olhar para a gente, nos entendermos como seres individuais, participando de uma sociedade completamente política, aonde um motor quer nos esmagar e a gente tem a possibilidade de sair desse motor, do que como um rito para realizar seus desejos mais íntimos de formas mais rápidas. Inclusive porque a magia vai te levar a entender que esse não necessariamente é o melhor caminho, aliás, dificilmente é. Nós já fizemos um vídeo aqui a respeito de amarração amorosa, por exemplo, que nunca te contaram sobre isso. Dá uma olhadinha lá para você ver o quanto a amarração amorosa, embora pareça uma solução rápida e efetiva para um problema que você tem, ela vai trazer muito mais problemas do que realmente resolver esses problemas. Agora, aplica essa dinâmica para outras coisas. Digamos que você, por exemplo, queira fazer uma magia desse jeito que o senso comum entende para conseguir um emprego. E a magia dê certo, você consegue. Você ia se manter nesse emprego? Não ia. Sabe por quê? Porque você entrou nesse emprego de forma artificial. Você não tem o que é preciso para manter um emprego. Você não tem as habilidades comportamentais necessárias, você talvez não tenha habilidades técnicas necessárias, você não deu o valor necessário, você não se deu o valor necessário para estar ocupando aquela vaga. Então você vai ser mandado embora, ou no mínimo vai ser uma experiência muito ruim para você. Vai ser uma experiência ruim porque você não está preparado para aquela vaga. E eu sei que fazer essa diferenciação é bastante difícil, principalmente para pessoas que estão buscando desesperadamente uma solução para a vida, que é a maioria de nós brasileiros hoje em dia, né? Nós temos problemas muito graves, nós somos um país em desenvolvimento, onde temos governos corruptos, não importa se você é de um ou se você é do outro lado, os governos sempre foram corruptos, sempre deram muito pouco apoio social pra gente, e a gente acostumou a ter essa figura da mãezona no governo, né? Então eu entendo que tem muita gente realmente em situação delicada, mas na maioria das vezes nós nos colocamos em situações delicadas porque a gente quer ser mimado, e isso também é outra coisa que a magia vai te trazer.
Pois é, a magia vai muitas vezes dar um tapa na sua cara. Em geral, eu falo que começar na magia é muito dolorido, é muito traumático pra gente, porque a gente vai se degladiar o tempo inteiro com o nosso eu, aquilo que a gente põe pra fora e aquilo que a gente está confortável em ser. Quando a gente entra no mundo da magia, a gente começa a parar de ter escoras para colocar nossos problemas. Eu hoje, por exemplo, sei que qualquer coisa que acontece na minha vida, a culpa é diretamente minha. Qualquer coisa mesmo, né? Eu tenho aqui minha casa, eu tenho minhas motos, tenho minha família, mas eu sei que se eu por acaso não conseguir pagar minha moto e tiver ter que vender ela, a culpa não é do mercado que está ruim, a culpa não é de um inimigo meu. A culpa é minha, que não vi o mercado ficando ruim e mudei, fiz outra coisa. A culpa é minha que criei um inimigo e que não me defendi o suficiente. Eu tenho isso e isso dói. Isso não é fácil. Eu sei que não é. No começo, principalmente, até você se acostumar com essa dinâmica, é muito difícil. Mas a magia, claro, com o tempo, com as perguntas certas, com o aprendizado que você vai ter através dos seus conhecimentos de magia, isso vai começando a ficar cada vez mais claro. E esse problema da minha moto, por exemplo, eu tive que vendê-la porque o mercado ficou ruim, eu não previ e ganhei dinheiro, para de existir. Porque quando você vai adquirindo conhecimento, e magia é conhecimento, e o conhecimento muda a vida, você naturalmente começa a se precaver de tudo que vai acontecer. Há um tempo atrás eu até brincava com as pessoas, né? E eu tenho parado de falar isso porque eu achei que pegava muito mal, mas faz muito tempo que não dá nada errado na minha vida. Não tem uma catástrofe, alguma coisa que me desespere, que me desestruture. Por que isso acontece? Porque eu faço magia como o senso comum está acostumado a falar? Não. Porque eu consigo antever os problemas e mais do que isso, eu sei que os problemas são causados por mim, logo eu não tenho que ficar mal. Eu tenho que entender o que está acontecendo e me tornar uma pessoa melhor. Não repetir esse erro. Isso é magia aplicada. Isso é magia one-on-one. Quem de vocês aí já leu a respeito da árvore da vida da Cabala, sabe que cada uma das sefirot que estão ali na árvore da vida é um aspecto seu, que você vai olhar, meditar a respeito disso, para aprender com aquele aspecto. Magia sempre é conhecimento. É o conhecimento que vai mudar a vida. Fazer rituais, essas coisas todas, também faz parte do conhecimento. Mas para você entender o que está sendo manipulado ali, de verdade, aprender como manipular, de verdade, e usar isso a seu favor, um monte de outras coisas têm que ser compreendidas primeiro. Principalmente, será que realmente energias existem? Mas se elas não existem, por que quando eu faço dá certo? Qual que é o mecanismo que está aí atrás? O que tem por trás disso? Quando você começa a dominar esse tipo de coisa, todos os seus rituais começam a dar certo. Isso é discutido lá no Teoria da Magia. E eu discuto isso também com vocês ao longo aqui do tempo. Eu discuto isso com vocês ao longo dos vídeos que a gente vai postando. Mas, em geral, o que as pessoas querem é uma receitinha de bolo. E eu vou te contar um negócio. Receita de bolo também funciona. Só que não pelo motivo que você está entendendo. E a falta de compreensão desse motivo é o que faz com que a receita de bolo não funcione para você. Agora, vamos finalizar esse vídeo aqui com aquele resuminho de sempre, tá? E antes da gente fazer isso, claro, se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, clique em joinha, se inscreve no canal e se você gostou muito e quer aprender muito mais sobre isso, entra aqui, ó, seja um demonino que você vai fazer parte da família Demonino, vai ter grupo de WhatsApp, vai ter servidor de Discord e a gente vai poder bater o papo um tempo inteiro e você não vai ouvir só as minhas experiências, vai ouvir as experiências dos outros demoninos também e saber como eles mudaram de vida a partir de conhecimentos como, por exemplo, o do Teoria da Magia, tá? Para a gente resumir aqui, como a magia funciona? A magia funciona, na base dela, te ensinando que perguntas devem ser feitas e que as respostas mais fáceis nem sempre são as mais corretas. Muitas vezes você tem que complexificar muito a sua pergunta para você chegar na base da resposta que vai ser construída a partir daí. No começo, a magia vai funcionar te dando vários tapas na cara, te mostrando que muita coisa do que você faz hoje que te deixa infeliz é única e exclusivamente por culpa sua,
por escolha sua. Quando você compreender isso, o conhecimento que a magia vai te dar através das perguntas que você está fazendo vai te levar a um segundo patamar, que é começar a encontrar as respostas. O conhecimento, então, que a magia implica a você, e esse conhecimento é todo o conhecimento, não existem livros sagrados na magia, todo livro é um livro de magia, incluindo o livro de neurociência, história, geografia, português, matemática, essas coisas todas. O conhecimento que vem para você atua para te ajudar na sua alteração, atua para te ajudar no seu crescimento. Quando esse crescimento acontece, naturalmente, sua vida muda. Quando esse conhecimento acontece, quando essa mudança acontece, quando você se entende na necessidade da mudança, tudo muda para você. E aí você começa a viver uma outra vida. Geralmente eu falo aqui que o mago é livre, só para vocês entenderem como esse processo é interessante. Geralmente eu falo aqui, o mago é livre. E lá no TikTok muita gente fala assim, é impossível ser livre. Você tem que pagar água, luz, telefone... E sempre que alguém me fala isso, eu falo, cara, você é escravo de você mesmo. A liberdade está na mente. A liberdade está em como você pensa a sua vida. Não necessariamente nesses pequenos atos. Eu pago conta de água, luz e telefone não porque eu sou escravo disso, porque eu quero usar o serviço. Tá vendo como muda? A pessoa, ela acha que ela é obrigada a pagar água, luz e telefone. Eu não me vejo obrigado. Eu pago porque eu quero usar. Essa mudança mental é a magia que te ajuda a ter. E claro, você não é obrigado a compreender isso agora. Você está no seu caminho. Beleza? É isso. Lembrando que, se você gostou, eu quero saber a opinião de você. Coloca aqui no campo de comentários para eu saber o que você está achando do vídeo, beleza? Se você entendeu, se você não entendeu. Se não entendeu, não tem problema, a gente tenta explicar de novo, fechou? Mas se você quiser entender profundamente, torne-se um demonino. Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor que você foi até agora. Tchau.